Que tipo de informação nós devemos olhar quando vamos investir em um fundo imobiliário? Como saber se esse fundo realmente é bom e eu não vou perder dinheiro? Como saber se esse fundo vai me pagar rendimentos mensalmente mesmo? Na hora de analisar um fundo imobiliário, nós devemos levar em consideração toda a estrutura do fundo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer isso. Como você analisar da maneira correta um fundo imobiliário de tijolo. Então, se você está procurando investir em fundo imobiliário e quer aprender, seja muito bem-vindo. O meu nome é Timóteo Tonucci e esse daqui é o The 70. A nossa análise vai ser dividida em 5 partes, dividida em 2 ou 3 vídeos, tá bom? A primeira delas é encontrar informações do fundo e anotar ou deixar em algum arquivo no nosso computador ou celular. A segunda parte é fazer uma visita aos imóveis. E não, você não vai precisar pegar um trem, um metrô ou um avião para ir até o imóvel. Nós vamos utilizar a tecnologia ao nosso favor. Terceira parte é fazer uma análise qualitativa. Nós vamos medir a qualidade do fundo imobiliário. A quarta parte, nós vamos adentrar na análise dos indicadores fundamentalistas. É onde a gente vai trabalhar os números, né? E por último, eu vou disponibilizar para vocês como um bônus, né? Principalmente por ter ficado 6 meses sem gravar nada, uma planilha onde vai conter um checklist para a gente analisar a parte qualitativa, né? A parte da qualidade do fundo e definir uma pontuação. E segundo, um cálculo de fluxo de caixa descontado, para nós tentarmos chegar mais ou menos ali ao preço justo da cota do fundo imobiliário, para saber se a gente está pagando caro ou barato com esse método, tá bom? Então, chega de explicação e vamos para a prática. Bom, eu vou usar o meu computador, vocês podem usar o celular, mas aí, se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com o mesmo fundo imobiliário, beleza. Se vocês quiserem usar outro fundo imobiliário já por aí aprendendo, é melhor ainda. O fundo imobiliário que eu vou usar aqui de exemplo para vocês é o KNRI 11, tá? Eu estou olhando para baixo aqui porque tem uma colinha para mim não me perder. Então vamos para a primeira parte. Por que levantar informações desse fundo e quais informações nós devemos levantar? O porquê é muito óbvio, né? Você quer investir o seu dinheiro em um fundo imobiliário que preste. Então, você precisa conhecer o fundo imobiliário. Então, que tipo de informações nós vamos levantar? Primeiro, nós vamos levantar informações relacionadas aos imóveis. Que tipo de imóveis esse fundo imobiliário costuma investir? São galpões logísticos? São lajes corporativas? Se você não sabe o que é isso, você tem que voltar e assistir os outros vídeos anteriores dessa playlist, tá? Nós vamos também levantar algumas informações financeiras do fundo, como receitas, despesas, taxa de administração, histórico de rendimento, enfim, nós vamos levantar informações financeiras do fundo, tá? Além dessas informações, nós também vamos levantar informações sobre os inquilinos, e aqui entra a parte de vacância, de inadimplência por parte dos inquilinos, né, ou atrasos no aluguel. Uma coisa que é importante a gente notar também no fundo é o indexador de correção. Para quem não sabe, o aluguel dos fundos imobiliários é corrigido por um índice de inflação. Muitas das vezes algum fundo pode usar o IGPM ou o IPCA. Então a gente precisa saber qual que é o indexador de correção dele, tá bom? E se você não sabia disso, anota aí um asterisco, isso aí, tá? Anota aí, e indexador de correção é o índice que o fundo leva em consideração para corrigir o valor do aluguel, tá bom? E também nós precisamos saber da quantidade de imóveis que esse fundo tem, a quantidade de inquilinos, isso é muito importante. E nós vamos usar também o site Funds Explorer para ter acesso aos indicadores fundamentalistas, tá bom? Então a gente vai fazer tudo isso na prática, tá? Eu só estou adiantando para vocês que tipo de informação a gente vai achar, certo? Por quê? Eu começo sempre excluindo um fundo imobiliário que
não se encaixa nas minhas regras de investimento ali. Pelo menos ele tem que passar por algumas perguntinhas, digamos assim, né? Se ele passar por essas perguntinhas, ele entra no próximo estágio da análise. Senão, eu nem perco o meu tempo com ele, tá? A primeira é: esse fundo imobiliário possui apenas um imóvel? Se sim, eu já não gosto. E eu já expliquei para vocês em alguns vídeos anteriores. Eu vou deixar o card aqui. Eu não me recordo o título do vídeo, mas eu vou deixar o card aqui. Esse fundo imobiliário, ele possui apenas um inquilino? Também não se enquadra nos meus critérios de investimento. Ele possui rendas inconstantes, por exemplo, um mês paga R$1 por cota e no outro mês paga 1 centavo, então isso também não é legal para quem quer ter uma renda mensal, certo? Então não entra nos meus critérios de fundo bom. Uma taxa de administração, a taxa de administração do fundo está dentro da média aí do mercado, que é de 0 a 2,5% ao ano. Se tiver muito além disso e o fundo não tiver uma qualidade para fazer jus àquela taxa, então para mim também não serve, tá? Às vezes eu também olho a taxa de performance, porque se ela for, por exemplo, atrelada ao CDI, vamos supor que o fundo cobre uma taxa de 20% de tudo que ele passar, performar acima do CDI. Eu acho que isso é um pouco complicado, né? Porque o CDI é a taxa básica, então se é um fundo imobiliário e ele é um investimento de risco, ele teoricamente teria que ter um retorno aí acima da taxa básica. Então, às vezes não faz tanto sentido, né? Então, nesse caso eu ainda deixo para avaliar os próximos quesitos, mas só se ele for muito bom mesmo que eu invisto. Bom, então essas são as informações que nós precisamos levantar. Vamos para a prática. Um dos sites que nós vamos utilizar para levantar algumas informações é o Funds Explorer, tá? Eu vou colocar aqui o fundo que eu estou pesquisando, que é o KNR11, e aqui nós já podemos ver algumas informações, como por exemplo, a liquidez diária, o último rendimento pago, o dividend yield dele. Aqui tem uma breve descrição, se você quiser conhecer um resumo do que é o fundo, você pode ler essa descrição. Histórico de cotações, tem bastante coisa aqui, tá? Alguns detalhes que, inclusive, nos vídeos passados eu já mostrei algumas dessas características. Por exemplo, o segmento dele é híbrido, o tipo de gestão é ativa, que significa que ele pode comercializar os imóveis. Tem também a taxa de administração. Tem algumas informações aqui que vocês já podem ir anotando, tá? Eu vou deixar essa página aberta. Eu vou pesquisar no Google KNRI11RI. Para quem não sabe, a sigla RI significa relacionamento com o investidor. Então, é um site que a gestora do fundo disponibiliza para deixar as informações para os investidores, como nós estamos fazendo, nós estamos caçando informações, então para isso que serve a RI, entendeu? Esse é o site da Kinea, e a Kinea é uma gestora de fundos, tá? Aqui você vai ver que ela tem diversos fundos. Eu vou direto no KNRI11 porque para a gente ganhar tempo, tá? Eu costumo dizer que essas informações são informações direto da fonte, né? Então, eu prefiro vir aqui, acessar os relatórios, se bem que você também consegue acessar lá no Fund Explorer, mas é legal você acessar o site da RI para você ir se familiarizando com esse relacionamento do investidor com o ativo, tá bom? Aqui no site também tem várias informações que vão ser úteis na nossa análise, digamos assim, mas geralmente eu costumo baixar os relatórios, porque nos relatórios as informações estão todas agrupadas ali, eu não preciso ficar caçando, tá? Mas aqui tem tudo, tem a carteira de ativos dele, tem a história, tem alguma palavra do gestor, alguma recomendação, alguma coisa assim, que eles sempre vão tentar te convencer que o fundo é maravilhoso e que você deve investir. Enfim, tá? Eu vou aqui na parte de documentos.
Eu vou baixar essa carta do gestor. Eu já andei fuçando aqui antes e eu sei que é esse o relatório, tá? Que eu estou procurando. Mas aqui no Fundo Explorer ele vai estar com um nome diferente. Vou lá na aba de documentos. Cadê documentos? Aqui. Ele vai estar como relatórios 28/3. Que é o mesmo, tá? É o mesmo. Certo? Eu vou continuar com esse aqui. Então esse é um relatório que vão conter as informações, muitas das informações que a gente precisa analisar, vai estar aqui nesse relatório, tá bom? Às vezes de um fundo para o outro muda o nome, mas você sai baixando tudo até você chegar em um relatório que seja mais ou menos assim, tá bom? Pelo menos essa é a dica que eu posso te dar. Não vou te dar essa dica, né? O nome do relatório pode mudar de um fundo para o outro, tá bom? Então, se não for o relatório mensal, vai ser um relatório gerencial, vai ser uma carta do gestor, né? Então, pode variar, mas procure por um relatório que contenha o máximo de informação possível, tá bom? Principalmente se for recente, por exemplo, esse aqui, se eu não me engano, é de fevereiro. Vai ter informações atualizadas. Vamos lá. Essa planilha de fundamentos vai ser importante para a gente. Bom, se você quiser ler, tem uma carta do gestor para você. Prezado investidor, durante o mês de fevereiro, tal. Geralmente são alguns avisos aos investidores ou aos futuros investidores, né? Mas vamos ao que interessa, tá? As primeiras informações que nós vamos precisar verificar aqui, em que tipo de ativo, ou seja, imóveis, esse fundo imobiliário costuma investir. Bom, aqui, por exemplo, ele diz que o portfólio do fundo imobiliário é composto por 20 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Aqui também tem a receita por tipologia. Aqui também já tem que 62,96% dos aluguéis eles são reajustados pelo IPCA. Agora, 37,04% é ajustado pelo IGPM, tá? Aqui a gente também encontra o portfólio, ou seja, quais imóveis o fundo possui, né? Esses são os escritórios ou lajes corporativas e aqui embaixo nós temos os 8 centros de distribuição ou galpões logísticos, certo? A gente percebe que existe mais ou menos um padrão, olhando assim de primeira, existe mais ou menos um padrão de investimento aí do fundo, que são prédios bonitos até, né? Não aparentam ser investimentos, ou melhor, imóveis antigos, mas a gente precisa validar se esse imóvel ou esses imóveis são realmente bons, tá? Eu não vou analisar todos com vocês, porque o vídeo já está longo, mas eu vou analisar um aqui com vocês, que é a parte 2 da nossa análise dos fundos imobiliários, tá? Mas antes, a gente ainda continua aqui analisando algumas informações. Bom, aqui nesse relatório a gente também tem informações financeiras, tem a vacância, tem a última distribuição feita, as receitas geradas, as despesas, se teve alguma venda de imóvel, né? Por exemplo, que teve lucro com a venda de um imóvel. Nesse caso, nesse fundo imobiliário, nós vamos baixar essa planilha que eu tinha dito que a gente ia usar. Essa planilha que eles criam vai quebrar um galho para a gente, na verdade, vai facilitar muita coisa, né? Principalmente quando a gente precisar dos números para calcular o preço justo, a gente tem fácil aqui. Aqui também tem a carteira imobiliária, não, o portfólio, perdão, o portfólio, com links direto para uma página no site deles onde eles apresentam o imóvel. Então, eu vou pegar o primeiro aqui de exemplo. E aqui nessa página nós temos fotos, temos uma breve descrição, algumas informações sobre a área locável e tal, que alguns investidores usam para calcular também o preço justo, etc. Aqui eles dão até a opção de nós fazermos um tour virtual. Olha a que ponto chegamos. E você achando que teria que pegar um avião e ir para São Paulo ou para o endereço desse fundo e dar uma voltinha por lá. Desse fundo não, desse imóvel. É muito legal, né? Muito legal. A gente consegue fazer um passeio aí. Olha, tem até como ver a porta do elevador. Estacionamento do fundo. Tem como ver o estacionamento, gente. Que coisa. Mas
Em todo caso, se o fundo imobiliário que você estiver analisando não tiver isso daqui, você pode usar o Google Maps, tá? Dar uma olhada pelo menos por fora do edifício, para saber se não é um edifício muito antigo, para saber se não é um edifício que já não tem muita esperança de viver muitos anos, né? Se não vai ter custo com reforma, se não vai exigir um custo muito alto com reforma. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração. Bom, olhando só o estacionamento deles aqui, ó, eu não consigo ver a necessidade de fazer uma reforma disso aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Eita, que eu não estou sabendo nem mexer aqui no negócio. É isso, tá? Essa seria a segunda parte da nossa análise. Nós precisamos fazer uma visita aos imóveis do fundo, tá bom? Então, é isso. Você passar um tempo analisando, entendendo que tipo de imóvel que esse fundo investe, qual que é a qualidade, se é um imóvel que já está em situações precárias, que vão exigir custo de manutenção, custo de reforma, isso tudo influencia no rendimento do fundo. Isso influencia no rendimento do fundo, influencia no quanto você vai receber, tá bom? Bom, voltando às informações, a gente já coletou informações dos imóveis, né? Por exemplo, o padrão de investimento do KNRI 11 é galpão logístico e escritório ou laje corporativa. Nós já vimos também que ele possui um padrão aí de qualidade, digamos assim. Eu não visitei todos os imóveis, depois eu vou fazer isso com mais tempo, mas vocês também podem exercitar isso em casa, tá bom? Procurem também outro tipo de fundo de tijolo, ou outro tipo não. Procurem algum outro fundo de tijolo que vocês tenham escutado falar, alguma coisa assim. Analisem os imóveis, tá? Tirem as suas próprias conclusões. Por exemplo, na minha visão, aquele imóvel que eu mostrei para vocês é perfeito, mas às vezes tem algum engenheiro, algum arquiteto, ou até mesmo alguém que tem algum conhecimento a mais aí em padrão de imóvel, vai ter uma outra visão. Então não se prendam à minha visão, tá bom? Tirem as suas próprias conclusões. Então, concluindo essa primeira parte da nossa análise, a gente conseguiu ver, né, que esse fundo imobiliário ele não tem apenas um ativo. Aqui na tela também vocês podem perceber que ele possui mais de 95 inquilinos, né, distribuído aí entre serviços, serviço financeiro, comércio, engenharia, indústria e assim por diante, tá bom? Então ele não é monoativo e não é monoinquilino. Então ele já se enquadra aí em um dos parâmetros que eu justifico como sendo um bom fundo para investir. Aqui no site do Funds Explorer a gente também pode ver os últimos, ou melhor, os proventos pagos, né? E a gente percebe que ele não tem muita oscilação. Tem algum mês ou outro que ficou abaixo do normal, mas muito provavelmente foi algum mês específico que talvez teve que usar o dinheiro para comprar um imóvel e assim por diante, tá bom? Vocês podem acessar os relatórios desse mês específico para entender o que foi que aconteceu, tá? Mas se a gente traçar, por exemplo, uma média aqui, a gente pode perceber que ele paga algo em torno de 70 centavos aí mensal aí por cota, tá? Ou seja, ele não possui uma renda inconstante, ele possui uma renda constante. E o último quesito que a gente olha para saber se vale a pena levar para uma análise mais a fundo é a taxa de administração, que nesse caso dele cadê? Eu tinha visto agorinha. Aqui. É de 1,25% ao ano, ou seja, é uma taxa que está aí dentro da média do mercado e eles não possuem taxa de performance, que isso é maravilhoso, tá bom? Então, para mim, isso traz muito mais segurança na hora de pegar o meu dinheirinho suado e investir em um fundo imobiliário, tá? Então, para concluir essa parte 1 e 2, nós temos aqui já um banco de dados, digamos assim, o site Funds Explorer, o relatório da carta do gestor lá, a planilha com os dados financeiros. Então nós já temos um apanhado de informações para analisar e tratar. Nós fizemos uma visita ao imóvel lá do edifício Joaquim Floriano e a gente viu que a tecnologia abre portas, né? Poxa, que legal a gente poder visitar um imóvel sem ter que estar lá.
a gente conseguir mensurar a qualidade de um imóvel sem ter que pagar um avião e ir lá, né? Imagina, né? Que prejuízo. Você já começaria com prejuízo para investir no fundo, porque você teria que viajar para ver os prédios. Então, não faz sentido, né? Obrigado, Deus, pela tecnologia. No próximo vídeo, então, nós vamos pegar todas essas informações e nós vamos fazer uma avaliação qualitativa. Nós vamos mensurar a qualidade desse fundo, tá bom? Então, para que a gente possa passar para o próximo passo, o que eu deixo de exercício aí para você fazer em casa acessa o site do relacionamento com o investidor do fundo imobiliário que você está analisando. Perceba o relacionamento que o gestor tem com o investidor, né? Por exemplo, poxa, a Quínia faz um trabalho, assim, meu ponto de vista, né? Meu mero ponto de vista, excepcional, né? Bastante informação, bastante facilidade para a gente analisar. Isso é muito importante. Nesse fundo, eles não cobram taxa de performance, a taxa de administração é uma taxa legal, então a gente percebe que existe uma parceria entre a gestora e os investidores, né? E isso é muito importante. A gente não pode ser egoísta e nem que eles sejam também, né? Façam essa visita online aos imóveis e tentem entender a qualidade ou o tipo de imóveis que eles investem, porque essas informações vão ser importantes para a gente fazer a avaliação de qualidade, tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, eu te convido a vir fazer parte desse canal. É um canal em desenvolvimento ainda, mas eu tenho certeza que vai te ajudar em alguma coisa na sua trajetória aí para se tornar um investidor. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, ou já te deu um norte para você começar a avaliar fundo imobiliário, deixa o seu like. Ou se não te ajudou, deixa um comentário aqui no que a gente pode melhorar. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no próximo vídeo, tá bom? Te agradeço por ter assistido até aqui, te parabenizo por estar buscando conhecimento e até o próximo vídeo. Fique com Deus.